sabedoria, que os espíritos amigos do estudo possam estar conosco, nos assessorando, que nós possamos ter a compreensão salutar da leitura, possamos chegar a um consenso, pois o nosso objetivo é aprender, e aprender o que é o correto. E assim vamos dar por iniciada o estudo dessa tarde, em nome de Jesus. Assim seja. Ok, temos 18 pessoas aqui, né? Vamos lá. Hoje não é muito grande, mas a gente pode aproveitar bem o estudo, porque hoje a gente ficou de acabar o trecho lá da live, né? Peraí, da live, do prefácio de Kardec hoje, certo? Mas antes de começar, eu vou sugerir o seguinte para a gente, é porque a gente tem tempo, tranquilo. E aí, o que ficou com vocês do estudo? O que vocês lembram? O que vocês estudaram a mais, reveram? Vamos lá. Depoimentos. Ficou nada. Beleza, isso é que é estudo bom, não ficou absolutamente nada. Bora? Libere o microfone aí e comece a falar. Vocês são mulheres. Bora? Meu Deus do céu, mulher calada. Isso aí não é normal, não. Não é normal, não. Vou liberar a Juliana, porque a Juliana já mostrou que ela estudou bastante. Ela está com o livro todo rabiscado. Vou liberar a Juliana. Agora, outras, por favor, de falar alguma coisa aí. O que vocês acharam? O que vocês lembram? E ficou do estudo? Eu acho que não, foi conversado muito a respeito o debate começou, por que isso começou, aí começaram a falar sobre a Simone Privato. Isso. Né? Não se Uma hora aí, né? Falamos uma hora sobre adulteração, praticamente. Pois é. Então foi por ali que ela foi para a França, foi fazer as pesquisas dela. Tiraram todas as dúvidas? Eu acho que ela pode provar, né, com a documentação que ela conseguiu. Eu não vejo a hora de ler esse livro dela, o Legado de Allan Kardec, não é isso? Isso. O pessoal do outro grupo, teve gente que não viu aqui, que viu o vídeo, comentou comigo que gostou bastante. Esclareceu com o nosso bate-papo bastante coisa. Mas o melhor é ver, tem um vídeo dela, né? Tem um vídeo dela, tem um do Paulo, tem o YouTube dela também, tem bastante coisa. Lá. Adorei o jeito dela falar, né? A maneira calma, pausada, né? E dá uma confiança, né, no que ela está falando, assim, né? Gostei muito dela. Não conheci através de vocês, né? Muito bom. Também gostei muito eu só vi, eu acho que um vídeo só, 2, mas o jeitinho dela me pegou. Eu também achei. Uma pesquisadora dedicada, né? Uma pesquisadora dedicada. Uma espírita dedicada, né? Também. Para ajudar, eu acho que tem a Simone Privato, ela grava uns vídeos relativos a cada capítulo. Isso. Ela publica todo domingo à tarde. Ela já publicou o último. Isso, mas é muito bom. Eu venho acompanhando também, né, essas publicações dela, são muito boas, muito boas. Ela publica o quê? Ela faz um estudo, ela faz uma narrativa explicando cada capítulo do livro. O livro todo ela fez. Não, do Legado. Do Legado. O livro que ela escreveu. Então tá tudo um por um. Tá, ela tem vários vídeos dela, só botar no YouTube. Pelo menos ela faz 2 vídeos por capítulo. Tem uns 40 e tantos vídeos, são 20 e poucos capítulos. Mas é no YouTube? Procura lá, Márcia, Legado de Allan Kardec, pela Simone. Acho que não é nem não tá nem pelo nome dela, tá pelo o Legado de Allan Kardec. Aí você já vai ver no YouTube? No YouTube. A gente posta no grupo depois. Isso, pode ser também. Muito bom os vídeos dela. O Paulo eu já conhecia porque eu estudei o
Da CERT a gente estuda fluidos e a gente viu alguns vídeos dele, né? Mas não conhecia essa outra parte da questão da Gênese, né? E aí, além ninguém ficou com dúvida nenhuma nessa questão, né? Pelo menos, a grosso modo, compreendeu a validade das provas, né? Que são fatos, não é opinião mais, né? Isso. Mais importante, na minha O opinião. que eu acho esquisito é que tem pessoas que até hoje preferem achar, acreditar que não houve adulteração nenhuma. É opção, né? Cada um tem suas opções, eu acho, né? Cada um aquilo que lhe convém. Também Não a há questão problema nenhum. não é essa, não. Por exemplo, eu já tenho 20 e tantos anos. Eu já sabia disso, que o pessoal que eu já vinha pesquisando sobre esse negócio, já tinha trocado algumas ideias com o Neto, certo? E já vinha pesquisando, que eu gosto muito de ler o espiritismo. Não pegar as coisas só por pegar, certo? Paulo é estudioso, Clóvis Márcio é estudioso do livro dos Espíritos, não de outros livros espíritas, do Pentateuco kardeciano, certo? Ele é especializado no livro dos Espíritos. E sobre a Gênese, certo? Eu não sei por que a Federação Espírita Brasileira não adotou a 5ª edição, já que eles não... Não, a 4ª. É a quarta edição, né? Por que não adotaram, certo? Preferiu ficar com essa e todos os centros espíritas brasileiros. Só aqui na Bahia, nós temos, no interior, 700 e tantos centros. Aqui em Salvador, nós temos 297 centros. Eu faço parte da coordenação da Federação Espírita do CD2, Distrito de Brotas. Eu estou pegando aqui os dados todos, estudando, certo? Para levar isso de uma maneira para os centros, eu como coordenador distrital, para o centro, de uma maneira que eu não venha botar em choque a Federação Espírita com os centros. Vocês estão entendendo que tudo tem seus estatutos, tem os seus direcionamentos, cada centro é independente, porque o espiritismo é livre de pensamento, certo? Então, cada centro tem o seu caminho a percorrer. A Federação Espírita não faz ingerência nenhuma. Como é que eu chegaria aos centros espíritas? Olha, vamos adotar para nossos estudos agora a Gênese, que é original. Já tem, vamos ver como é que, se a Federação Espírita aceita ou não. E o que você acha, Neto? Qual é o caminho que nós devemos percorrer como espírita para levar? Porque nós não podemos de teoria, né? Nós temos que colocar em prática isso. Eu acho assim, a federação aqui em Santa Catarina também não indica e segue a FEB, entendeu? Inclusive não vendem. Alguns centros têm, né? Quer dizer, alguns lugares já alguns centros espíritas, porque o centro espírita é independente para seguir. Então, eu já sei de uma meia dúzia de centros aí, aqui na nossa região, não sei se chega a tanto, que estão usando. Então, assim, o próprio Edson, né, que proporcionou a gente a palestra do Paulo, ajudou a divulgar aqui no estado inteiro, tudo. O próprio Edson é da federação, entendeu? Ele é o presidente dessa regional nossa aqui, da Grande Florianópolis. Apoiando isso daí. Tanto que a gente está... A gente sente que estão querendo apoiar. Os motivos não sei, eu nunca conversei com eles, não vou falar sobre qual motivo. O que eu acho é a minha opinião, né? Mas eu não sei qual é o motivo, mas eles seguem a FEB. E tanto que a gente resolveu, ao invés de publicar dentro do site do grupo, lá da Regional Espírita, né, que o Edson é presidente, que ele sai no final do ano, da Regional. A gente falou assim, vamos fazer o seguinte, nós tínhamos um projeto, eu e ele, de abrirmos o Espiritismo SC. Aí a gente está abrindo o Espiritismo SC, vai ter um site, tudo, e por enquanto a gente tem um grupo no YouTube, né? E aí a gente abriu um grupo no Facebook. E conectamos com os vídeos que a gente está publicando lá no YouTube. Embaixo, eu e ele, do Espiritismo SC. Para não correr o risco de chegar no final do ano e eles simplesmente apagarem tudo, e a gente perder todo o histórico, entendeu? Todo o trabalho que a gente teve.
Mas, assim, a gente ainda não foi discutir, mas não existe um apoio. Eu acho que isso, a nossa obrigação é a mesma de sempre. Eu vejo dessa maneira. Não estou aqui para criar conflito com ninguém. A gente tem que divulgar o espiritismo em cima de Kardec, o principal, entendeu? A gente já falou sobre esse ponto na vez passada, né? Em cima do que Kardec nos ensina. Quanto a isso, tem muito problema, né? Se a gente descobriu que existe uma Gênese que é a Gênese original, vamos dizer assim, que não foi adulterada, a gente segue com ela. Mas é a opção de cada um. Tem gente que não estuda, né? Tem por opção frequentar a casa espírita e sequer estudou o espiritismo. Nunca abriu direito. Eu concordo com você. Eu só não quero que futuramente a gente se torne, por exemplo, como as igrejas protestantes. Nós temos a igreja batista com 1.600 e tantas derivações de ideias. A Assembleia de Deus com 700 e tantas ramificações. Que nós temos trabalhado. Eu trabalho na unificação espírita. O nosso ideal é fazer a unificação de todos, né? Com o mesmo pensamento, com os mesmos ideais. Eu acho que eu entendo a preocupação do senhor, Netinho, mas assim, eu acho que a gente está falando de um movimento. O movimento, existe uma questão política nele. A gente não está entrando na questão política, a gente está entrando na questão que nos interessa, que é doutrinária. Quer dizer, trazer a questão política para cá ou para lá, existem interesses, entendeu? Existem muitos interesses. Aí tem muita conversa, tem muita coisa que a gente... Pode ser que seja fato, que não seja, como a coisa funciona na FEB, como é que funciona em cada federação. Eu acho que o nosso foco tem que ser o de sempre, divulgar o espiritismo. Tá? Esse é o objetivo que todo mundo tem. Todo mundo, seja um espírita, seja um centro espírita, e deveria ser, acredito, queiram acreditar que é, o objetivo também das federativas, dos grupos todos que são do espiritismo. Eu acho que a discussão, talvez, no futuro, se houver um rompimento, fique quem estudou Kardec e quem não estudou Kardec. Até o momento, não vejo problema nenhum. Nós estamos estudando Kardec. Né? Agora, se eles querem estudar outra coisa, eu acho que é o direito deles, entendeu? Existe muita coisa que pode ser estudada. Eu acho que não cabe interpretação. A gente não... o espiritismo não atua em cima de religião, atua em cima de ciência. Então, é muito fácil você estudar o espiritismo e saber qual é o espiritismo de verdade. Na minha concepção, ele se torna ciência quando você faz as comunicações entre o mundo material e espiritual, certo? E qualquer tese que você vê... Não. Não é ciência por causa disso, não, tio. Eu já estava... Também, certo? Por favor, então explique. Não, eu fiz está bem na minha frente aqui, uma anotação que eu estava fazendo do vídeo do Paulo sobre a revelação, próximo capítulo. O Espiritismo trata de temas que anteriormente eram abordados pela religião, utilizando a forma e a revelação messiânica. Agora, ele está usando a ciência, ou seja, antigamente, todas as religiões, o que é? Só resumindo, né, para não antecipar a próxima aula. A próximo estudo nosso, né? Antigamente, as religiões todas tratam como revelações messiânicas suas religiões, ou seja, alguém nos deu escritos que não podem ser questionados, que não podem ser discutidos. E aí você tem que seguir aquilo, e se você não interpretou direito, o problema é seu, não é do que está escrito. Ponto final, acabou. O Espiritismo não, ele faz uma revelação, sim, mas ele não é uma revelação messiânica. Ele é uma revelação científica, de um outro tipo, entendeu? E aí você apela para a razão do homem, você apela para o conhecimento, para a razão. E aí é muito diferente, entendeu? Quer dizer, a forma de você tratar, resumidamente, né? Logo no primeiro capítulo a gente vai falar na próxima estudo, semana que vem, sobre isso. Então existe uma diferença. A ciência nossa, a ciência que a gente vai estudar na Gênese, ela vai muito além. Né? Ela fala sobre a forma da gente se portar, se comportar, dos nossos hábitos, como é que a gente adquire, e toda uma relação que a gente tem entre o mundo espiritual e o mundo que não é só as comunicações. Né?
Isso antigamente não ficava claro. Antigamente chegava assim, eu vi gente dizer que a ciência do espiritismo era, por exemplo, como é que a física se aplica ao espiritismo? Não, não é isso. A nossa ciência é uma ciência, digamos assim, que seria hoje chamada ciências humanas, né? A gente falou sobre isso na aula passada, não falou? Sobre isso? Ciências humanas seria as ciências morais. Entendeu? Eu fiz um resumo, quer dizer, aí aquela história, lembra que a gente conversou sobre isso? Que você tem, na época, você tinha 3 tipos de ciências: exatas, naturais e morais. As exatas e naturais eram ciências materialistas, enquanto que a moral era uma ciência que, como é que a frase, Juliana, me ajuda, sobre a alma, estuda a alma encarnada, né? Então, o Meire de Biham, ele era um psicólogo materialista, e aí surge um concurso e eles perguntam, né, como que o hábito influencia, né, no meu modo de pensar, se eu estou agindo pelo hábito. E aí ele vai fazer a experiência. Então, o Condillac, ele vai dizer que o hábito é produzido pelo tocar, né? Então, eu pego um objeto e eu diferencio eu do objeto. O Tracy, ele vai dizer que existe a motilidade. Então, eu preciso mover o braço para pegar o objeto. E o Meire de Biham, ele vai dizer que para que isso ocorra é uma coisa mais complexa, né? Então, eu preciso da motilidade, eu preciso sentir, mas eu preciso também fazer uso da vontade. E aí ele vai falar que a vontade está relacionado à alma, né? E ele diferencia as sensações físicas das percepções. As sensações está ligado ao corpo, a percepção à alma. Mas o espiritismo, ele é classificado como uma ciência positiva porque ele vai ter como objeto de estudo descobrir as leis e as causas dos fenômenos e dos fatos, né? Então, ele é classificado como uma ciência porque os espíritos não trouxeram uma teoria pronta, então eles vão trazer aquele espírito que vai dar uma comunicação, ele vai ser um objeto de estudo, né? Através de um método experimental, e daí pode se estudar a alma. Porque até então, o espiritualismo racional, ele vai debater as questões da alma, sobre Deus, né? Porque se estudava a Teodiceia, mas o que eles não entendiam, a grande diferença que o espiritismo responde, é porque uns são mais inteligentes e outros não. Uns têm uma faculdade da moral desenvolvida e outros não. E o entendimento que se tinha é que Deus criou as almas perfeitas, porque era isso que era entendido. E o que o Espiritismo vem dizer de fundamental? Não, Deus cria a alma simples e ignorante. E todo o processo evolutivo daquele espírito é uma conquista individual de cada um, através do processo das reencarnações. Então, o espiritismo é uma ciência filosófica, né, de experimentação. Ela está classificada dentro das ciências positivas, porque o objeto de estudo dela é estudar os fenômenos, né, as leis. Então, Kardec usa muito essa frase, né? Você vai ver o efeito, se o efeito é inteligente, a causa só pode ser inteligente. Se você observar a grandiosidade da natureza, você vai saber que isso não é uma obra humana, e sim Deus, né? Porque o homem não consegue reproduzir a grandiosidade de Deus. Então, por meio da questão dos médiuns, a gente vai observar, a gente vai falando com os espíritos. Eles não trazem a teoria pronta. Olha, Kardec, tem espírito que se acha vivo, não percebe que morreu. Eles trazem aquele espírito, o Kardec vai estudar a condição psíquica daquele espírito, quais fixações mentais ele tem, qual a crença que ele tem em Deus.
E aí, às vezes, o espírito fala, eu tô com fome, eu tô com frio, eu tô com sede, Deus tá me castigando, eu mereço ser castigado. Mas é um entendimento daquele espírito. E aí, Kardec vai trazer as questões de Deus pela questão da teodiceia, que são os atributos de Deus, que se estudava. E também as ciências positivas têm um método, né, para produzir o conhecimento. Então, ela não fica só no campo racional, como era antigamente, né? Então, faz menção, será que é isso? A alma é isso? Como que existe? Porque esses eram os questionamentos que a gente vê no livro do Paul Janet, e é o que o Kardec suscita naquele artigo da Revista Espírita de 63. Isso. Né? Então, será que existe vida após a morte? Se existir, o que tem lá? O que eu encontro? Como que é? Então, o Espiritismo vai trazer essas respostas das leis que regem a espiritualidade e também aqui a matéria, como que a alma se comporta usando um corpo. Por isso que ele classifica dentro das ciências filosóficas, porque tudo isso eram uns questionamentos que a gente lê no livro do Paul Janet, né? E lê do Investigações de Psicologia, que é um pouco mais complexo do que o do Paul Janet. O do Paul Janet, ele é um livro bem fácil, para mim, né? Pelo menos foi uma linguagem bem fácil de se entender. Ele lembra para mim muito como Kardec escrevia, porque ele vai escrevendo o pensamento do materialismo, vai fazendo as refutações igual o Kardec faz. Então, muitas colocações dele é muito próximas daquilo que Kardec traz como questionamento. Então, a gente consegue ver essa ligação, né, do espiritualismo com o espiritismo no livro do Paul Janet. Isso mesmo. Eu acho assim, um último pensamento que eu tenho para mim, né? É assim que eu procuro fazer. Eu acho que não cabe a gente confrontar ninguém. Cada um tem que saber o seu momento, o que quer fazer. Muito menos instituições. O espiritismo não é composto por instituições. Nunca foi. Né? Quer dizer, a gente tem instituições que podem nos ajudar a evoluir o espiritismo mais rapidamente, a divulgar, basicamente a fazer a divulgação. Mas a gente não precisa de uma instituição, de nada. Nós, sem instituição nenhuma, não tem nenhum centro espírita por trás, sequer um centro espírita por trás, fazendo nossos estudos. Então, eu acho que eu tenho uma máxima que eu aprendi desde no começo, né? Que me falava assim, olha, o nosso papel é oportunizar você a aprender alguma coisa. Então, a gente está oportunizando. Então, uma sugestão prática para o senhor é o seguinte, faz que nem eu fiz, uma palestra com o Paulo aí. Entendeu? A gente marca uma palestra, o senhor promove aí na Bahia, quem quiser, se for 10 pessoas, ótimo. O senhor trouxe 10 pessoas para poderem pensar sobre o assunto. Faz uma palestra e começa assim. Né? Eu, quando fiz a palestra, não tinha... Era um desejo ter um grupo, que não era o objetivo da palestra esse. A gente saiu com um grupo aí que já tem hoje praticamente 40 pessoas estudando frequentemente. Né? Eu concordo plenamente com você. Nós temos que estudar, temos que nos aprofundar. Tá certo? Tá. Vamos levar e vamos disseminar. Porque eu vou chegar agora, quando eu for fazer minhas palestras, eu vou chegar e vou dizer, olha, tem bons livros para indicar de Paulo, certo? Tem a Gênesis original, vamos ler, vamos estudar, porque como eu frequento muitos centros espíritas, eu vou levar. São certas coisas que, bom, se está certo ou não, depois é que eu vou ver o resultado, entendeu? Como eu falei para você naquela hora, Allan Kardec ele definiu o espiritismo como uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Foi o que Juliana falou, né? Isso aí. Como vai desenvolver o comportamento enquanto você é encarnado, certo? O que você vai fazer aqui, o que você vai entender, aí já tudo depende de você. Para mim, é o meu livre-arbítrio, né? Né? Tranquilo. Nesse sentido aí, a gente já comentou, já deve ter comentado, então, se vocês viram o Paulo falando, ele fala o tempo inteiro disso, né?
na turma de quinta-feira a gente falou bastante disso. Peraí, desculpa. Aqui. Que seria o sentido assim, que você estuda mais diretamente isso no livro Autonomia, do Paulo, que resume de outra maneira, né? Mas na Gênesis tem tudo isso aí, que é a questão de você como você adquire o livre-arbítrio, que a gente não nasce com o livre-arbítrio, a gente vai adquirir o livre-arbítrio. Isso é uma das grandes diferenças que existem entre a gente e as outras religiões. Então, a gente não tem culpa, não tem pecado, a gente não tem erro. Né? Aquela história que acabou de sair o livro Pensamento, acho que o último foi sobre isso, o dogma da reencarnação por... Você reencarnar por castigo. Isso não existe. A gente não volta aqui para reencarnar para pagar o que a gente fez nessa vida ou na vida anterior. Reencarnação compulsória? Isso, não existe isso. Não, nem compulsória, nem opcional. Você, eu quero voltar porque eu tenho que resgatar os erros que eu tive. Isso é uma coisa que nos ensinam hoje no centro. Isso não existe. Não é? Porque é o seguinte, ele vai dizer que é reencarnação compulsória. Eu não quero voltar agora, eu não quero descer. Não, você tem que descer, você tem que encarnar. Não, mas não é nem a compulsória. É que existe uma mentalidade por trás que nos diz que nós cometemos erros aqui e temos que voltar. Não sei se vocês percebem isso. E nós temos que voltar. Lembra, você falou. Apesar de eu ter... Pagar os erros que nós cometemos. Isso não existe. Vocês vão ver isso na Gênesis. E aonde estaria a justiça de Deus? Você fala assim, meu Deus, isso aí é o que falam para mim no centro. É o que falam para a gente no centro. Eu estou aprendendo, quer dizer, devagarzinho, já percebi o que muda em vários aspectos. Um dos aspectos é esse. E, coincidentemente, o Paulo fez acho que o último ou penúltimo livro Pensamento foi sobre isso. Ele está... Eu não vi ainda, só vi o tema, mas com certeza que ele vai abordar esse aspecto daí. Ou seja, você tem toda uma questão de como você age antes de você adquirir, tomar consciência de você desenvolver suas faculdades, você aprender, aí você fazer as escolhas corretas, com vontade, né? Com inteligência. Então, Satiro, eu entendi o seguinte, né? Com relação ao que o Ney estava perguntando, né, meu entendimento do que eu venho estudando até agora, que não é muito, mas eu entendi que a proposta do entendimento dessa questão da reencarnação não é uma proposta como aquela visão que a gente tem assim, você comete um erro e então você tem que pagar, né? Você tem que, de alguma maneira, ressarcir a sociedade, como se fosse algo imposto. Na verdade, o que é colocado é que a consciência da pessoa, ela é a que leva a pessoa à reencarnação, porque ela quer, na verdade, melhorar. Então, não é uma punição, é uma oportunidade de melhorar. Então, se eu errei em alguma coisa que minha consciência me atribui esse erro, eu volto, né? Foi isso que eu entendi. Não sei, depois se a Juliana quiser colocar alguma coisa, eu volto para ressarcir isso para mim mesma, até e para aqueles que eu prejudiquei, porque a minha consciência me diz isso. Eu acredito que quando o espírito ele tem a dificuldade de ter a consciência plena, ou ao menos escolher, né, toda aquela questão da reencarnação dele, aí pode ser que ele seja assessorado, não é? E o planejamento seja feito com um benfeitor, com um mentor, no sentido de que ele possa ir melhorando, né? Mas é lógico que a consciência muitas vezes chega na pessoa, não é? Então, como é que fica isso? Eu acho que é uma questão que o Ney estava querendo dizer assim, é aquele espírito que desencarna e ele não tem consciência dos seus atos ainda, né? Ele vai reencarnar, com certeza, ele vai ter a oportunidade. Como é que ele vai fazer a sua melhora, né? Sendo que ele ainda não teve consciência dos seus erros. Ele vai errar novamente, não é? Não, ele não está errando. Na pergunta, o Paulo coloca no programa, chama Reencarnações Compulsórias. Então, ele vai trazer a pergunta 262. Kardec questiona, porque até então, quando Kardec
escreve o primeiro livro dos Espíritos, tinha essa questão de castigo, né? Sim. E o Espiritismo vai trazer um outro entendimento para isso. E aí, na pergunta 262, Kardec vai questionar: se é por escolha das provas, como que o espírito faz no início? Porque se o espírito não é criado perfeito e sim simples e ignorante, tão simples e ignorante, ele não tem desenvolvimento nem da inteligência, nem do senso moral, né? Tá em potencial ali nele. Então, como que ele escolhe no início? E aí ele coloca: Deus lhe supre a experiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Como fazeis com a criança? Deixa-o, porém, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. Senhor de proceder à escolha, só então que lhe acontece extraviar e escolher o mau caminho. Porém, não vai significar a expiação, quando ele só vai vivenciar a expiação quando ele tiver consciência que ele precisa reparar, que ele errou. E aí, mais para frente, Kardec pergunta, faz a outra pergunta. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência dependerá exclusivamente da sua vontade? Ou esta expiação poderá ser imposta pela vontade de Deus? Então ele está perguntando, né? Se ele já desenvolveu o livre-arbítrio e escolheu um mau caminho, então Deus vai impor uma encarnação para ele? E a resposta é: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Ou seja, não existe... Está no Livro dos Espíritos. Então, a gente, quando vai buscar o questionamento, né, vamos ver qual foi esse diálogo que Kardec teve com os espíritos, qual foi o questionamento que ele, né, que ele trouxe, qual foi a resposta. A gente pode buscar na Revista Espírita, né, evocações de espíritos que estão relacionados com essa vivência, né, com essa experiência, que ele está trazendo esse relato, mas sempre, né, observando ali como uma opinião, um relato daquele espírito. Uma opinião. Ô, Juliana, eu não sei se você leu a pergunta toda da resposta 262A do Livro dos Espíritos. É que eu não estou com ele aqui, ele está lá na sala. Tudo bem. Mas ele vai dizer o seguinte: entretanto, pode impor determinada existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais benéfico quando vê que tal existência pode contribuir para a sua purificação e, ao mesmo tempo, servir de expiação. Foi o que a nossa companheira anterior falou. Justamente, ela estava falando sobre... Isso aqui é o espírito quando ele não quer encarnar. Não, esse é o espírito quando ele ainda não tem o livre-arbítrio para escolher qual é a melhor prova para ele. Então, impor, quando ele dá o exemplo da criança, é a mesma coisa. Quando eu sou mãe e o meu filho ainda não sabe utilizar o banheiro e eu coloco a fralda nele. Talvez, para a interpretação do meu filho, é uma imposição minha. Você vai usar a fralda até chegar o momento de desfraude. Quem é mãe já passou, talvez, a experiência do filho querer arrancar a fralda e fazer xixi ali no meio da sala. E você, de certa forma, você está impondo, porque ele ainda não tem o entendimento psíquico para escolher. Então, talvez ele experiencie isso com a interpretação de que é imposto, né? Mas, na verdade, você está suprindo ainda uma necessidade, né, que ainda não tem. Você está ensinando. Está ensinando. Então, quando Deus impõe, não é no sentido de castigar, e sim que aquele espírito ainda não tem o desenvolvimento pleno das suas faculdades intelectuais e morais para escolher. A 262, ele vai lhe dar a pergunta 262, você vai desenvolver, porque você está no primitivismo, você vai desenvolver, vai aprender. Já a pergunta 262A, você já está com livre-arbítrio em andamento, com conhecimento, com sensibilidade, e ele vai, se você chega lá, eu preciso me melhorar,
mas não querem encarnar. Aí vai ter a compulsória. Não, você vai ter que ir sim, que é melhor para você, para o seu desenvolvimento e para as suas expiações. Não, mas esse entendimento acho que... Se o espírito é simples e ignorante, ele ainda não desenvolveu sofrimento moral. Porque a gente tem que separar sofrimento físico de sofrimento moral. Quando que eu tenho sofrimento moral? Quando eu desenvolvo uma imperfeição. Outra coisa é... Nas primeiras vidas, ele ainda não desenvolveu a imperfeição. Ele ainda é ignorante e ele está sendo conduzido nas melhores encarnações para que ele desenvolva isso, esse aprendizado. E Kardec usa essa expressão de ser compulsório, da reencarnação compulsória, ou é uma expressão... Ele não usa esse termo, né? Não, porque aqui eu também estou vendo que não tem esse termo. Esse termo não existe, é isso que eu estou falando. Aí, se você coloca palavras como essa, você fala, compulsório. Então tem... Você muda, né? O significado. Não manda na gente. Aí você... Como? Peraí, mas Kardec não diz isso em lugar nenhum, entendeu? Sim. O que diz é o seguinte, o livre-arbítrio, enquanto a gente está em livre-arbítrio, a gente vai ter, não por 1 ou 10 vidas, mas por 100 ou 1000 vidas, desenvolver esse livre-arbítrio. Mesmo quando a gente está no livre-arbítrio, a gente pode ter situações onde a gente ainda tem atos que são condicionados, que a gente não tratou ainda, que a gente está desenvolvendo ainda, não é um hábito adquirido. Então, está se desenvolvendo, se eu errar nessa parte, eu não posso ser culpado. Naquele aspecto, eu sou simples e ignorante ainda. Eu ainda não tenho conhecimento, eu não sei o que estou fazendo. Então, eu não posso um pecado, entre aspas, um erro, um equívoco, porque por uma coisa que eu fiz que eu não sabia que eu estava fazendo. Eu não tenho essa inteligência, essa consciência. Entendeu? É isso que por aí que Kardec vai falar com a gente. No francês, o verbo que Kardec usa é imposer. Na tradução, significa estabelecer, aplicar, que não quer dizer ir contra a vontade do indivíduo. Para nós, a tradução de imposição, imposto é compulsar, coagir, compelir, forçar, agir contra a vontade, como se fosse uma reencarnação forçosa. Então, a tradução do verbo imposer que Kardec usa em francês é diferente da nossa tradução, o sentido, né? Então, também tem essa questão que é muito importante, porque a gente não tem o estudo, né, da língua francesa e não tem como a gente pegar o livro em francês e ir traduzindo palavra por palavra, né? Mas o Paulo, nesse programa que ele vai falar da reencarnação compulsória, ele teve essa delicadeza de pesquisar a palavra, porque é uma palavra que é importante. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente usa a palavra estojo. Lá no sul, em Curitiba, onde eu nasci, eles falam penal. Se eu falar, me dá um estojo aí, ninguém sabe o que eu estou falando. Estojo, o que é estojo? Então, tem talvez um significado. E ainda talvez o penal é um estojo diferente do que eu estou imaginando. É só uma figura de linguagem para a gente refletir, porque isso é importante. A questão da tradução é importante. Deixa eu colaborar com um outro aspecto que eu aprendi recentemente, nesse mesmo tema, né? Que é o seguinte: o que é expiação para a gente? Eu tinha para mim que expiação era justamente isso. Eu estou pagando, foi dito literalmente para isso. Eu estou pagando por um erro, estou expiando um erro, pagando por um erro que eu fiz no passado. E expiação, dentro da lógica que a gente vai estudar das ciências morais, tem um outro contexto, que basicamente é o seguinte: se você está errando, está sofrendo, né, mesmo no mundo espiritual, sofrimento moral, você não é feliz, você tem sofrimento. Isso, enquanto você aguentar esse sofrimento, você vai ficar fazendo aquele hábito que você tem eternamente, até o momento que você fala assim: meu Deus, estou cansando disso, e eu tenho consciência que eu posso fazer diferente. Aí eu vou escolher uma coisa diferente. Na hora que eu escolho um diferente voltado para o bem, digamos, eu fico feliz.
Tá? Mas como é que se dá esse processo? Esse aqui é o ponto. Entre eu reconhecer que eu estou errando, estou sofrendo, eu passo por uma coisa que é o arrependimento. Poxa, eu vou fazer diferente. Eu quero fazer diferente. Isso é arrependimento. O que vem depois do arrependimento? Vem a expiação. Então, não, a expiação como um condicionamento. É você se propondo condicionar. Porque lembra que você adquiriu provavelmente um hábito de fazer as coisas da maneira que te causa sofrimento. Tá? Você tem que recondicionar aquilo não te causar sofrimento, para que você chegue lá. Você não decide ter uma consciência e pronto, a próxima vida eu já estou resolvido. Não é assim. Você vai vidas, por um longo tempo, você vai recondicionar o seu hábito para que ele vire uma virtude. Saia de vício e vire uma virtude. Entendeu? Quando ele virar uma virtude, né, você recondicionou e você fez a expiação. Percebe a diferença entre a expiação que nos ensinam, que é pagar por um erro, e a expiação, a ciência que a gente está estudando, que não é de Kardec nem dos espíritos, é que o homem já estava identificando naquela época. É isso que a gente vai estudar, que é uma expiação de recondicionamento nosso. Né? Quer dizer, as ciências morais envolviam quatro ciências, sendo a filosófica a principal, né, que a gente vai estudar, a principal para a gente, e dentro da filosófica você tinha as psicológicas e as metafísicas. Tudo me veio uma coisa agora também, né, na mente, é que se essa colocação, né, a gente poderia também comparar com a questão do umbral, porque o umbral também para nós ficou como um local que vai a pessoa passar caso ela tenha cometido algum erro aqui, não é? Isso sempre colocado dessa forma. Quando a gente coloca essas diferenças de interpretação, né, que também o Kardec não usou a palavra umbral dessa forma, foi uma coisa que posteriormente foi usada, então não há essas questões no próprio Kardec, isso vai ser usado posteriormente. Aí a gente pode estar também desmistificando que qualquer pessoa vai passar por algo que, nesse sentido da pergunta A que o Ney falou, né, dessa continuação da 262, quando a gente lê aqui, se a gente pensar nisso que você está falando, né, que é uma questão da troca da tradução, que estabelecer, muda muito, porque você então já pensa assim, pode ser, então, aqui uma coisa dita a respeito das reencarnações mais primitivas, né? Que a pessoa ainda não tem aquela consciência, não tem consciência de quase nada, então ela tem que ter esse auxílio, não é isso? A gente podia estar fazendo uma relação com isso, com algo mais primitivo, assim como com a questão do umbral, com algo que a consciência leva a pessoa àquele local, porque ela já tem isso pré-estabelecido, né? Ela já colocou que há um inferno e há um céu, e ela então se coloca naquilo. Seriam similaridades aí de compreensão, talvez? Pensando que poderia haver uma comparação tanto dessa pergunta quanto a questão do umbral, que fica nessa coisa das interpretações de tradução, né? Se você pensar assim, ó, eu sou aquilo que eu penso e eu estou onde está o meu pensamento, se eu tenho crenças que Deus me pune, que eu tenho que sofrer, que eu tenho que pagar, que a minha vida é um castigo, quando eu desencarno, se eu penso nisso, eu vou para um lugar aonde eu vou ser castigado, punido e eu vou sofrer. Até a hora que vir alguém, sim, ou Jesus vir para o dia do juízo final. Sim, Ju. A questão tem almas que acreditam que estão dormindo, mas essa questão das provas, Kardec, na Gênese, no capítulo 11, no item 11, ele vai colocar aqui, ó, para ser exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que elabora seu envoltório e o adapta às suas necessidades. Ele aperfeiçoa, desenvolve e completa seu organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades.
Em uma palavra, ele molda de acordo com a sua inteligência. Cabe a ele fazer o uso. Deus lhe fornece os materiais. E aí ele vai descrever que o espírito escolhe, que o espírito participa da elaboração da sua eu acho que eu não fui muito clara na pergunta, porque assim, eu acho que eu me embananei na hora que eu perguntei. A questão que para mim ficou, quando ele estava lendo essa parte, eu fui ler também, aí você falou da tradução, é que então muita coisa a gente vem estudando de Kardec, entendendo de uma forma diferente por causa de traduções, porque outra questão foi essa do umbral, que foi indo até que se criou uma imagem, né? E isso não estava em Kardec. Não, mas tem um livro espírita que fala que todo espírito que desencarna, que vai falar, é um livro que fala sobre Judas. Eu não tenho nome aqui porque eu preciso pesquisar onde que eu anotei isso daí. Que eu anoto tudo em folha, assim, ó, gente, e depois eu fico quase louca para achar em que folha bendita que eu anotei o troço. Eu sou meia doida, não repara. Enfim, tem um livro espírita que fala do desencarne de Judas, e que todo espírito que desencarna, ele automaticamente vai para o umbral e para a treva, e que daí esse espírito é resgatado. Você acha que é de onde vem essa mentalidade? O que vocês acham? Eu posso falar? Essa questão do umbral. Umbral, o que é? Umbral é portal. A palavra umbral, ela é portal. Então, ao entorno da Terra, todos nós, quando saímos da Terra, a gente passa pelo umbral. O problema não é passar pelo umbral, o problema é ficar no umbral, né? Então, umbral, região umbralina, é essa região mais próxima ao entorno da Terra, espiritual, mais próxima da Terra. E para onde é que nós vamos depois que a gente desencarnar? Não só depois de desencarnar, enquanto a gente está dormindo também. Eu vou para onde está o meu pensamento, os meus sentimentos, né? Então, se eu durmo e eu tenho pesadelo, é porque eu fui para uma região não boa, ou encontrei com uma pessoa não boa, e aquilo me deu, de alguma forma, um mal-estar, né? E eu acordo com aquela impressão ruim. Agora, quando eu desencarnar, eu vou me encontrar com quem? Com aqueles que eu tenho afinidade. E eu vou para essa região, para onde as pessoas têm mais afinidade comigo. Então, aí então fizeram o paralelo entre umbral e inferno, né? Mas provavelmente a ideia em todos os tempos é que a gente vai para um lugar que não é bom, se a gente não tem pensamentos bons, né? E aí não importa o nome que se der, o que importa é que, como espíritas, a gente entenda que estas regiões no plano espiritual, elas se constituem, né, através do pensamento dos espíritos, das pessoas. É uma lei de atração, né? Só queria falar uma coisa com o senhor Ney, só puxando, né, ele perguntando da justiça de Deus. A justiça de Deus está longe de ser o que é a justiça dos homens em termos de sentenciar alguém. Justiça de Deus é distribuição do bem e do amor a todos, né? Então, não é condenar ninguém, porque a lei de Deus já traz para nós essa questão da causa e efeito. Essa é a lei. Você errou, você vai ter que corrigir. É como nós, quando educamos os nossos filhos, e a Juliana lembrou muito bem, porque sempre que a gente pensa em Deus e na sua lei, a gente tem que lembrar como escola, porque isso aqui é uma escola. Então, quando a gente educa o filho, fez errado, a gente não passa a mão na cabeça. Volta aqui, vem corrigir, faz, aprende a fazer. Errou, faz de novo, outra vez. E vamos até que a gente aprende. O exemplo, Mônica, me permita só tentar assim. O exemplo é bom, mas eu tenho aprendido que ele não é tão rígido assim. Ou seja, o exemplo da criança é legal. Mas, assim, basicamente, Deus não chama a gente de volta e corrige e bota no caminho. Ele deixa a gente absolutamente livre para, no momento que a gente
quiser, como diz justamente na Bíblia, eu estou aqui com ela, né? Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta. Aí aparece a palavra imposta aí, né? Tem que entender nessa questão da tradução, né? Ou talvez fosse melhor dizer assim, pode lhe ser sugerida, tá? Pela vontade de Deus como expiação. Aí é uma questão de termo usado no português e no francês, como a Juliana falou bem, tá? Aí, logo no início, Deus sabe esperar, não precipita a expiação, ou seja, Deus não vai mexer no seu ato, nenhuma vez, sequer. Ele não vai chamar você, vem cá, meu filho, faz direito. Ele vai deixar você descobrir. Só que ele vai, as leis naturais vão colocar você num caminho de sofrimento, se você fizer uma coisa É isso que eu te falei, ele não vai impor a ninguém. Por isso que eu disse, ele tá longe de ser o que é a justiça dos homens, entendeu? Então, aquele exemplo da criança leva a gente a lembrar assim, que eu costumo pegar meu filho e botar ele no caminho certo. E Deus não faz isso com a gente, em hipótese alguma. Não, veja, aí Não, você mas tem aí que tem lembrar... a autonomia dele. Botar no caminho, você está ditando o que fazer. Então, a gente tem que pensar assim... Mas ele tem as o exercício circunstâncias. de falar, né, igual a Mônica falou, você vai fazer com que, olha, filho, isso não é legal, não foi um ato legal, então repense. E, pô, Refaça. Porque aqui a gente não tem esse tempo de Deus, né? A gente ali tem que vir um ato errado, a gente está na matéria. Então, como mãe, a gente vê um comportamento errado, igual diz o ditado, tem que torcer o pepino enquanto ele tem até os 6 anos. Depois a personalidade do espírito se firma. E aí a gente fala assim, nossa, a pior fase é a adolescência. Sim, porque ali aquele espírito já está na sua plenitude. Os órgãos formados, né? A potencialidade do espírito está ali. Mas uma coisa que é importante do que a Mônica falou é a gente pensar, né, que quando um espírito ele vai desencarnar, muitas vezes ele traz muitas culpas e a gente vê isso dentro do consultório, dentro das relações, principalmente nas mães. Meu filho, por exemplo, meu filho usa droga, a culpa é minha, foi porque eu me separei do meu marido naquela época, e aí acho que eu não soube contar. Ah, meu filho fez isso, aí a culpa é minha. Que é uma culpa. Então, às vezes, eu fico presa numa fixação mental de culpa, e aí eu acredito que eu mereço sofrer, que eu não mereço amor, e eu não tenho, que a gente vai ver na Gênese, Kardec coloca como premissa em quase tudo que ele vai tocar, instinto, inteligência, livre-arbítrio, Deus como princípio de tudo e os seus atributos, justiça, bondade, benevolência. Então, a gente ter esse entendimento que quando eu cometo um erro, é porque eu estou no meu processo evolutivo. Vamos supor, se nesta vida eu grito, vamos supor, eu dou uns gritos com meu filho, na outra vida eu batia neles. Mas nessa eu já me melhorei. Eu já não bato mais, mas eu ainda não consigo lidar com a raiva. Então eu explodo, eu grito, eu xingo. E aí a psicologia começa a vir falar para as mães o quê? Não fale isso para o seu filho. Não compare um irmão com o outro, porque são almas diferentes, mas às vezes a gente fala. Mas não é para a mãe se sentir culpada. Meu Deus do céu, eu fiz isso com meu filho, eu falei que ele era um burro, que ele era um idiota, que ele não aprendia, que ele não servia para nada e agora ele não serve para nada mesmo e a culpa é minha. Percebe a relação doentia e fixa que a gente vai criando na nossa mente? E aí Jesus vem falar para nós o quê? Não julgai. Né? Não julgueis para não julgar. Perdoa os outros, ame os outros na medida que você se ama. Porque eu preciso, antes de ser benevolente com o outro, eu preciso ser comigo. Então, às vezes, uma amiga minha chega para mim e fala assim, Juliana, eu fiz uma coisa terrível. Eu gritei lá com o meu chefe, mandei ele para aquele lugar, eu fui grosseira.
que você fala? Calma, se acalma, você estava nervosa, você não teve a intenção. Você consegue fazer esse movimento de acolher, mas quando é conosco, nossa, o que eu fiz não tem perdão. Deus está me vendo, os espíritos estão me vendo. Pode falar, amor. Uma outra coisa que é importantíssimo, né, e que a doutrina espírita ela nos traz nesse sentido, né, é que ao lado, né, da lei de causa e efeito, que muitas pessoas ficam pesarosas, né, a gente esquece de Jesus, de Pedro, né, quando ele fala que o amor afasta a multidão de pecados, né? Ou seja, é a misericórdia de Deus nos auxiliando, né? Então, não é uma lei inexorável, ela vai ser cumprida. Deus espera de todas as formas que nós façamos e aprendamos fazendo o bem, levando o amor, distribuindo o amor por toda parte, né? Então, ele dá todas as chances para que a gente aprenda, para que a gente faça da melhor forma possível. E nos dá a misericórdia, o seu amor, as oportunidades, né? Dando pessoas em nossa vida que vai nos auxiliar, circunstâncias que vão nos auxiliar. Então, ele dá todas as chances para que a gente resgate esses débitos, vamos dizer assim, né? De uma forma amorosa, né? E não é tudo, essa questão de resgate pela dor, vamos dizer assim, é a última instância, né? Porque tudo que, toda a justiça de Deus, né, ela vem para nos beneficiar no sentido de tudo ser realizado com amorosidade, né? Então, a gente tem que sempre lembrar, o amor afasta a multidão de pecados. E isso é importantíssimo, né? A gente precisa sempre lembrar dessa passagem, que isso traz desde Jesus, né? Isso traz a questão da gente pensar, por exemplo, o quanto que às vezes a gente tem ato instintivo, muito próximo de um animal. Quando a gente não consegue, parar, respirar e pensar como eu vou agir racionalmente. E a gente às vezes vê isso na fala das mães. A mãe é bom de pegar para dar exemplo. Aí a mãe publica assim, ó: mexe com meu filho que eu viro uma leoa, uma onça. Não fala? E se realmente vira um animal irracional. Mexe com o filho da onça, pra você ver se ela não te ataca e te devora vivo. Mas a gente não é animal. E é esse o diálogo que existe, né, entre o materialismo, o espiritualismo racional e Kardec, né? E depois, com a psicologia da forma que ela é hoje, ela vai tratar tudo isso, ela vai fazer você identificar as situações, o seu pensamento, as suas crenças, para daí você desestruturar isso e montar. Deixa eu pegar essa fala sua, só para voltar. O instinto, o que a gente tem quando a gente é um animal e a gente traz quando a gente é um homem primitivo, né? A gente traz o instinto para cá. A gente ainda não começou a adquirir consciência, né? Consciência, inteligência e vontade. E aí chegou o livre-arbítrio, começou a adquirir livre-arbítrio, no final. O instinto é o ato, nessa ciência que a gente está falando, né? Lá atrás, na época de Kardec, ele escreveu, ele compreendia isso, essa ciência existia. Ele diz o seguinte: esse instinto é um ato condicionado. Com ele que você se defende nesse mundo como homem primitivo. Não, o instinto, ele é involuntário. Condicionado é o hábito que você vai adquirir. Então, aqui, ele coloca no instinto, no capítulo 3 do Bem e do Mal, a gente vai aprofundar muito bem isso, porque Kardec, em toda a narração dele do instinto, ele vai trazer as teorias. Então, segundo um sistema, o instinto é sempre um guia seguro. Segundo outra teoria, o instinto, ele é uma faculdade rudimentar. Segundo outra, o instinto é a providência dos espíritos. E daí ele vai questionar: essa teoria é válida,
se, né, os espíritos fossem uniformes no seu entendimento, mas a mesma variedade que existe de nós, seres humanos, de complexidade, existe também nos desencarnados. E aí ele traz a questão mais profunda para Deus, né? Isso. É como se fosse uma ação de Deus provendo a incapacidade da gente. É como se fosse um sistema operacional de cada um dos seus filhos, né? É para proteção. Isso. O instinto é para a proteção da criatura. E o instinto, ele está ligado... É somente isso, né? Isso, ele está ligado com a conservação da vida. Exatamente. Então, atos instintivos, ele é movido pelas emoções. Medo, raiva, tristeza, alegria e nojo, que é o que o Kardec chama de paixões. Mas, Juliana... Quando o abuso disso vira-se uma patologia. Mas, Juliana, minha dúvida é a seguinte, por que eu fiz essa conexão? Quando eu sou primitivo, quando eu estou reencarnando antes do livre-arbítrio, eu tenho uma série de atos condicionados já, não tem? Ou são atos instintivos? Não, você vai, é assim, nas primeiras vidas humanas, se a gente pensar, eu não sei se vocês já assistiram um filme, que é bem bonitinho, tem no Netflix, chama Os Crowds, acho que é esse o nome. Então, quem puder, depois assista, é um filme infantil, né? Eu sou expert, porque vivo, né, vendo filme infantil. E o Crowds, o que acontece com eles? Eles agem por instinto, eles estão presos ali na caverna, eles só ficam dentro da caverna durante a noite porque eles têm medo. E aí eles saem em grupos para caçar, e aí chega um momento que a menina foge. E aí não vou dar spoiler, mas é bem legal, porque eles vão descobrindo o mundo, eles vão vencendo o medo, e a gente vai se reconhecendo, né, naqueles comportamentos, porque tem momentos da minha vida que o medo me paralisa, e eu fico sem ação, o medo toma conta, eu não ajo racionalmente. Então, o instinto, ele tá lá. Eu ouço um barulho, eu aciono meu cérebro, meu instinto, vem a emoção do medo. Porque cada emoção é importante. Por exemplo, a raiva e o medo. Se eu vejo um cachorro e eu tenho medo de cachorro, qual é a emoção que o instinto me traz? O medo. Porque eu vou correr. Eu preciso de uma dose de adrenalina no meu cérebro para eu fugir. Aí, se eu vejo um cachorro atacando uma criança, matando ela, eu não posso agir com a emoção do medo, eu vou agir com a raiva. Eu preciso de uma carga de raiva para eu ir lá e tirar aquele animal e salvar a criança. Mas aí, ao mesmo tempo, tudo na natureza, né? Porque na parte do instinto, a gente vai ver o quanto que Deus vai prover tudo isso. Então, eu olho na natureza, nas minhas primeiras vidas, e eu me inspiro. Porque eu vejo aquele animal com uma pele, eu vejo como aquele animal ataca o outro animal maior, que isso ele vai desenvolver também na destruição dos seres vivos uns pelos outros, no capítulo 11 da Gênese. Ele vai falar esse processo de um animal caçar o outro, quanto que ele se desenvolve. Então, a gente olha como aquele animal caça, ele tem essas garras. Então, quando aquele animal vem a óbito, o homem ia lá, pegava aquela garra do animal, tentava imitar, pôr na mão dele, e assim ele vai desenvolvendo o quê? A inteligência. E no momento que ele vai desenvolvendo a inteligência, ele vai se alimentando melhor, ele alimenta melhor a família dele, ele vai olhando como aquele animal procura um abrigo na natureza, ele vai buscar um abrigo também. Então, é um hábito que ele vai repetindo. Ele olha e reproduz. Aí ele vai desenvolvendo a inteligência. Como que eu posso... Entendeu? Aí ele vai nesse processo. Só bem depois é que ele vai vir o senso moral. E aí, na Revista Espírita, Kardec vai falar assim, ó, que não é nem depois da primeira ou da segunda encarnação que a alma tem consciência clara de si mesma, para ser responsáveis por seus atos. É na 100ª ou 1000ª vida.
E na medida em que a alma goza do seu livre-arbítrio, sua responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento da sua inteligência, que é na Revista Espírita de 1864. Então, aí, eu estou agindo pelo instinto de conservação, né? As emoções, as paixões me dominam. Depois eu começo a desenvolver a minha inteligência. Vou tomando consciência de mim mesmo, de todo esse processo. Daí eu vou começando a desenvolver o meu senso moral. E aí eu uso toda essa minha inteligência, porque o Espiritismo vai trazer o nosso papel social, coletivo. E aí, quando eu uso essa minha inteligência para caçar um animal maior e alimentar toda a minha tribo, eu vou evoluindo no meu processo. Quando eu olho para mim mesma e falo assim, eu não vou dividir a minha comida com ninguém, porque eu é que desenvolvi a inteligência, eu que montei a garra, só eu vou comer. O que eu estou desenvolvendo? O egoísmo. Então, aí eu vou condicionando o meu comportamento ao egoísmo. É o abuso das necessidades, porque eu não tenho necessidade de comer um boi inteiro. Eu posso dividir. Que é o que o Kardec vai trazendo também, essa reflexão do abuso. Aí eu vou gerando o quê? Supérfluo, né? Isso, eu vou gerando patologias. Isso. Que eu vou agir pelo egoísmo e também eu vou deixar que a emoção me domine. Você lembra, Juliana, o mês da revista de 1864 para a gente ler, de repente? Vixe, o mês... Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se eu acho, peraí. Enquanto ela pergunta, no Livro dos Espíritos, questão 73, instinto. Uma espécie de inteligência, uma inteligência não racional, e é por ele que todos os seres provêm as suas necessidades, ou seja, as necessidades de manutenção e sobrevivência da espécie, a fim de atender os objetivos da criação em geral e os da reencarnação em particular. Questão 73 do Livro dos Espíritos. O instinto é independente da inteligência, é isso, né, tio? Meu filho, exatamente, foi aquilo que você estava falando, né? Isso. O instinto não é uma inteligência. Animais têm instinto e não têm inteligência. Faz sentido. Na questão 73, Kardec está dizendo lá que é uma espécie de inteligência. Uma inteligência não racional, certo? O meu entendimento, né, vou aperfeiçoar depois pelo que a Juliana falou, é o seguinte, é como se eu, como animal, tivesse um condicionamento. Eu posso me condicionar, um animal, né? Aí isso aí é um ato condicionado. Quando eu venho para cá, eu tinha esse entendimento. Eu venho para cá com resumindo com esses atos condicionados e vou me virar por milhares de vidas. Na medida que eu estou me virando, eu começo a tomar consciência do ambiente, de mim, de tudo, e aí eu começo a compreender, né? Com essa consciência, eu começo a pensar, adquirir uma inteligência racional, não irracional, entendeu? Racional. Aí, com essa inteligência racional sobre aquele fato, não é genérica, é sobre um ponto que eu estou atuando, né? Sobre aquele fato, eu começo a ver que eu tenho escolhas. Eu começo a ter, né? Eu tenho vontade e aí eu tenho escolhas. Aí eu começo a fazer escolhas. Escolhas podem ser boas ou ruins. Se eu tiver uma escolha correta, digamos assim, né, que me traz felicidade, e eu fizer ela constantemente, esse ato, né, não é o ato que te define de imediato, esse ato repetido inúmeras vezes vira um hábito, que é um hábito bom, então é uma virtude. Se você escolher o caminho errado, quer dizer, você já tem inteligência, então já não é mais instinto. Você saiu do irracional, da inteligência irracional. Você está em inteligência racional. Se esse hábito não é positivo, a escolha foi minha. Ninguém me impôs nada. Vira um vício. O vício me causa o quê? É um hábito adquirido, um vício ruim. Ele me faz o quê? Sofrer. Mas eu quero continuar com esse vício. Eu quero continuar que nem a Juliana, que come um boi sozinha, né? Eu quero continuar comendo todo dia um boi sozinho.
Eu fico de fome, entendeu? Então, agora comer, eu tô magrinho. Cara de que passou fome, não, Santinho. Já se entregou aí. Você viu como a pessoa se entrega naturalmente? A gente relaxa que já entregou pro grupo todo. Tá gravado, viu? Aí você, quando tá com vício, você vai sofrer. Mas chega um ponto, né, que você não aguenta mais. No caso, você pode levar uma vida, 2, 3, milhares de vidas, até o momento que assim, eu quero começar a mudar. Ou você começa a mudar, tomar consciência e mudar devagarzinho. Entendeu? Você transforma isso numa virtude. É exatamente. Tem a ver com alguém mandar você fazer alguma coisa, obrigar você a fazer. Não, isso não existe. A gente tem que lembrar o tempo inteiro. Tem uma frase do Paulo que eu gosto, eu sempre rabisco. Quase sempre ele fala, que para mim é a melhor frase que eu aprendi com ele. Ele fala assim: nós somos sozinhos responsáveis por tudo que nos acontece. Com certeza, meu. Ninguém mandando você fazendo nada. Se você está fazendo, é porque você quer, e é sua responsabilidade, é você, somente você, sozinho. Mas aqui, minha esposa está do meu lado. Filho, é você que é sozinho responsável por isso. Aqui, eu não achei, Mel, aonde está, mas depois eu vou procurar com calma e eu te passo. Mas tem na nota, aqui na Gênese, o Paulo traz essa citação também. Onde é que tá? Mas aqui na Gênese, o Kardec coloca assim, ó. Depois que ele vai falar sobre a questão do instinto e as teorias, ele coloca: a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados conforme a oportunidade da circunstância. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma, está no capítulo 3, item 12. Aí ele coloca: todos os atos mecânicos são instintivos. Um é livre, outro não. Ah, tá. O instinto não é livre, a inteligência é livre. É ato refletido. Onde é que está isso? No capítulo 3, no item 12. O instinto é um guia seguro que jamais se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, ocasionalmente está sujeita a erros. Que é o que a gente estava falando, né? Quando eu tenho esse entendimento que eu sou um espírito, que eu nasci simples e ignorante, eu olho todas as conquistas da minha alma e eu cometo um erro nesta vida, eu tenho um entendimento de que eu estou no meu processo de aprendizagem. Então, quando eu dei o exemplo de que antes eu batia e hoje eu só grito, eu me melhorei do meu ponto de vista moral. Porque quando eu bato, eu estou agindo como um animal, né? E eu estou muito mais perto de um planeta primitivo ali do que um planeta celeste, em termos reencarnatórios. Vamos, né? E olhar para o nosso real tamanho é acolher essas nossas necessidades de aprendizado, porque aí eu tiro a culpa. Gente, eu estou muito próximo de um animal, assim, bem a oncinha protetora do que um espírito né, celeste. É a minha realidade. E aí eu não fico com esse sentimento de culpa, me criticando. Eu me coloco numa condição de eu preciso aprender, eu preciso me melhorar. Quais são as situações que eu me desequilibro emocionalmente? E por que eu me desequilibro? Por que aquela pessoa bendita me irrita? Tem algo nela que eu tenho que olhar, que tá provavelmente ali para eu olhar para mim. E aí eu vou mudando, eu vou me transformando, mas é um exercício que não é só para essa vida. Ô, Júlia, é a felicidade sem culpa, como diz o seu colega psicólogo Adenal Novaes, né? A felicidade sem culpa, que muitos espíritas não compreenderam quando ele lançou o livro, certo? E eu não sei se você já leu esse livro dele. Já. Muito bom, não sei, né? Se é isso que eu tenho. Psicologia espiritismo, psicologia espiritual. É um nome assim, agora eu tenho ele aqui em casa. Teria felicidade sem culpa. Mas por quê? Quando eu olho para trás,
e eu faço esse movimento, puxa, eu me imagino lá no filme do Crows, né? Comendo banana da árvore, caçando para comer. E hoje eu abro ali minha geladeira e aí eu já penso, eu não quero mais comer carne. Eu já repenso a minha alimentação, eu repenso os meus hábitos, eu repenso as minhas escolhas. Eu tô agora entrando num período de alma humana, de agir como uma alma humana, de refletir. Mas às vezes eu ainda tenho vontade de esganar a vizinha. Mas isso aí é só a razão permite a escolha e dá a todos nós o livre-arbítrio, né? Pra gente decidir. Graças a Deus, ele está lidando, né? Pra você não esganar a vizinha, viu? Não é? Mas, ó, por exemplo, se eu venho de uma vida mais primitiva, lá na época de Moisés, se você falasse para o indivíduo assim, olha, você não pode, se o indivíduo roubou, você não pode cortar a mão dele fora. Você tem que dar uma chance para ele se desenvolver, para ele aprender. Quem apanhava era você. Vem aqui que eu vou te ensinar o arrependimento. E ó, não é verdade? Hoje não, hoje a gente consegue entender que para eu educar um indivíduo, até mesmo um filho, menos eu ensino, porque ele não vai, o meu filho, se eu bater, ele não vai fazer por medo, porque ele entendeu que aquele ato é errado. Ele não vai fazer porque ele tem medo de apanhar de mim. E aí ele não vai fazer na minha frente, ele vai fazer quando eu não estiver vendo. Exatamente. Ele não vai fazer na rua quando ele vê que não tem câmera, que ele não vai ser preso. Mas ele não tem a conscientização e a autonomia de escolher o ato refletido. Eu escolhi não roubar, não agredir. Não é escolhido, é condicionado, é isso que é. Ele não faz por medo. É por isso essa questão do temente a Deus, né? Isso. Deus tá vendo. Muitas pessoas são tementes a Deus, ou seja, eu tenho morro de medo que Deus me castigue, na verdade, né? E Deus jamais vai te castigar, né? Ele vai te dar todas as oportunidades. Você errou, ainda ele volta e te ajuda, te dá novas condições para você reiniciar e começar e fazer novamente, né? Mas aí você... Só pegando, vê a diferença, quer dizer, nos é ensinado por todas as religiões, e isso foi trazido para dentro do nosso centro espírita, muitos deles, entendeu? De que nós nascemos com o livre-arbítrio. E nós não nascemos com o livre-arbítrio. Nós desenvolvemos o livre-arbítrio. A gente começa simples e ignorante. Aí, nesse ponto que a Juliana falou, que ela hoje, tudo bem, não come mais o boi inteiro. Ela se desenvolveu em livre-arbítrio para escolher a saladinha colorida. Ela se desenvolveu nesse ponto. No entanto, se alguém esbarrar no filho dela na saída do colégio, ela pula que nem uma leoa e mata o garoto. É treta daí, não dá. Tá certo, ou seja, nesse ponto do boi, ela se desenvolveu, ela tem livre-arbítrio, ela já desenvolveu inteligência, fez a escolha certa, inclusive é uma virtude dela, comer ser mais vegetariana, não comer sozinha. Não, ainda não sou, não. Então tá bom, então tá certo. O Paulo é vegano, né? Pronto. O Paulo é. Vegano. Então, assim, agora, no outro ponto, ela ainda está agindo de uma forma que não é a forma correta, seja um instinto, seja um hábito que ela condicionou, que ela escolheu, pode até ter escolhido, e ela adquiriu um hábito ruim. Pronto. Aí, enquanto ela, depois de matar a criança na saída do colégio, ela sabe que ela fez uma coisa errada e sai até sofrendo, mas já matou a criança, entendeu? No dia seguinte, se outra criança esbarrar no filho, ela mata de novo. Mas ela sai sofrendo. Um dia ela vai cansar desse sofrimento e vai ver que não precisa matar a criança, entendeu? Aí não é aquilo que Jesus fala, dê a outra face, dar a outra face, é eu mostrar que eu posso agir como um espírito humano. Eu não preciso agir como um animal para mostrar para o outro que eu estou certa ou o meu posicionamento, né? Então, eu mostro para ele que é possível eu ter um outro comportamento. E não tem um ditado que diz, os filhos são os espelhos dos pais? Porque não adianta você falar para o filhinho assim, ó, filhinho, não faça isso, não mente. Aí a minha amiga liga, ela fala, onde você tá?
Aí eu falo, agora eu tô aqui no mercado, eu não posso falar com você. O que eu fiz? Menti. O que ele vai olhar? O que eu falei ou o que eu fiz? O que eu fiz. Né? O exemplo arrasta, né? O exemplo, exatamente. O exemplo arrasta. A Vanessa perguntou aqui, ó, essa culpa, Juliana, que menciona entre nós encarnados, como aparece também na questão na mesa mediúnica, não é mesmo? Exatamente. A gente vê que aquele espírito está preso numa fixação mental. Às vezes ele desencarnou com uma raiva de alguém e ele está ali há anos naquela fixação mental. E se a gente pensar, às vezes na própria reencarnação, às vezes a gente não briga com uma pessoa e às vezes porque além de eu ter o pensamento, eu criei a imagem mental na minha mente. Então, por exemplo, eu discuti com uma pessoa, eu tô com raiva, eu crio a cena na minha mente. Aí eu penso assim, quando ela chegar, eu vou falar isso. Aí se ela falar, eu tenho certeza que ela vai me falar isso, e eu vou responder isso. Mas isso é real? Isso está na minha mente. Mas às vezes eu fico o dia inteiro criando aquela imagem na minha mente. E qual é a emoção que sugere em mim? Raiva. Raiva. E quando a pessoa chega, eu vou agir involuntariamente. Eu vou agir com a emoção me dominando e não racionalmente. Aí já é instinto, né? Sem raciocinar. Esse é o capítulo que a gente tem que aprender bastante para refletir. Porque ele traz muita reflexão para a gente. Kardec também fala muito do remorso, né? Que ele também ele pede para que a gente tire isso dos nossos corações, né? Porque não é o remorso que vai nos curar, né? Essa culpa interna, esse remorso por algo que nós fizemos, né? A gente tem sim que observar os nossos erros, né? As nossas fragilidades. É claro que a gente tem que fazer, meditar, corrigir, se autoconhecer, né? Mas essa autopunição, né, que a gente se emprega, né, que a gente se impõe, isso mais nos atrasa e não vai corrigir nada, né? E aí a gente tem que lembrar sempre do Paulo de Tarso, né? Que se ele fosse ficar com culpa e remorso, ele não tinha feito nada do que fez, né? Cometeu, errou e bola para frente, né? Vamos corrigir esses erros amorosamente, né? Vamos apagar os erros com amor. O amor apaga a multidão de pecados, ou seja, vamos refazer e construir de novo, que é o único caminho, né? E esse sacrifício que a gente faz em várias passagens do Evangelho, quando a gente está lendo, ele fala sacrifício. E esse sacrifício somos nós nos doando para o próximo, né? Que é o grande problema hoje em dia das pessoas pensarem só em si. Eu primeiro, eu em segundo, eu em terceiro, né? E esquece do próximo. Ou seja, a gente está encarnado. Na verdade, é um lugar onde a gente vai se socializar, né? A gente vai dedicar ao nosso irmão aquilo que a gente já aprendeu. É o grande processo, né? É esse sacrifício do nosso tempo, da nossa vida para o outro, né? Cada um vai achar e ver o que é melhor para si. Então, esse processo de autoculpa, autopunição, na verdade, só atrasa a gente vai se encapsulando mais ainda, né? Não, eu acho assim, está muito boa a conversa, mas nós temos 25 minutos aí. Eu queria só voltar para o foco nosso, que a gente falou muita coisa aqui, que está, obviamente, muito além. Está em vários capítulos, como a própria Juliana já citou, na Gênesis, que a gente vai estudar ainda, mas às vezes, para responder certas dúvidas, a gente precisa se valer de conceitos que vocês vão estudar, que a gente vai estudar mais à frente. Mas voltando aqui para o prefácio de Kardec, logo na primeira página, ele toca justamente nesse ponto. Mas o Espiritismo não é ele mesmo uma ciência, né? Há um amplo e caloroso, isso é Kardec, né? Falando, né? Há um amplo e caloroso debate. Não, desculpe. Não, o do Kardec, ele começa a falar da Gênese, que eu acho bacana a gente ler, não é? Introdução. Pois é, está aqui, introdução. A introdução à primeira edição.
Justamente. Tá? Que ele começa a falar da Gênese, que tem 2 elementos, ou se assim queria, 2 forças regem o universo. O elemento espiritual e o elemento material. Né? Quer dizer, ele assume que existe isso, que a gente falou aqui, de que o homem não é nem só material, né? e o espiritual existe em nós. Né? Nós não somos só material. Né? Existe uma outra parte aqui. O estudo 3 pontos até agora diversamente interpretados e comentados. A Gênese, os milagres e as predições, em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Essa observação do fenômeno tem relação com a ciência que a gente está falando, que era o que observava esse tipo de coisa e se questionava, né? Lembrando que milagres e predições eram coisas do espiritual, do sobrenatural, do além, né? Que era uma percepção vigente, muito vigente nessa época, né? O início de tudo, a própria gênese do mundo, né? Da Terra, do mundo, já era muito... Né? Deus fez um mundo em 7 dias, né? 6 dias... A predição, ela é o ato de afirmar aquilo que poderá acontecer no futuro. Isso, prever. E os milagres é o acontecimento incomum que não pode ser explicado pelas leis naturais. Aí que entra o espiritismo, né? E resolve tudo isso, né? Quer dizer, que entra com o estudo da ciência, com o aprendizado que a gente vai tendo, foi evoluindo e caiu na ciência aí. Não é muito grande essa parte, vamos tentar... Vocês leram essa parte daí? Ficou alguma dúvida, alguma questão? Senão a gente vai comentando aqui. Tem um trecho, posso comentar aqui. Né, sobre isso, lá na frente, logo adiante. O Espiritismo, esta obra é, pois, como dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo. Aí no meio está lá, o Espiritismo não tem nem mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele deve ser dito com clareza, a fim de que todos possam julgá-lo com conhecimento de causa. No entanto, cada coisa deve chegar a seu tempo, para chegar com toda a segurança. Ou seja, nem tudo nos é revelado, mas o que é revelado é claro, é objetivo, é científico. Entendeu? A gente está aprendendo. Né? Lembra do que a gente comentou lá no primeiro papo nosso, né? Lembra que Kardec escreveu algo no Livro dos Espíritos, e lá aqui na Gênese, era uma hipótese, lá aqui virou alguma coisa que ele já pode afirmar algo mais sobre isso. Como exemplo, a questão fluídica, né? Do fluido vital, por exemplo, que a gente já falou sobre isso. Né? Então, com o chegar da ciência, a gente vai aprendendo, vai compreendendo, e aí compreende o que acontece conosco. Ou compreende o que acontece num passe, compreende que não é fluido, é vibração, entendeu? Não é vital, é um princípio vital, na verdade, que existe. E por aí afora, né? Então, muita coisa a gente sabe, algumas a gente não sabe ainda, porque nós não descobrimos, não temos a competência ainda de compreender isso. Né? Então, não nos é imposto. Esse é um ponto que eu acho que é importante. O Espiritismo não impõe a ninguém aquilo que a gente não descobriu. E mesmo que a gente já descobriu, pode ser que a sua percepção não seja a mesma que a minha, e você ainda não acredita. Você ainda não, então não acredite, só aceite alguma coisa no Espiritismo, né? A gente é convidado sempre a fazer isso. Se você compreendeu aquilo, compreender não é aceitar que alguém disse, não é aceitar que o Papa falou, que o Paulo nos disse numa palestra, não é isso, é compreender o que ele quis. A gente está aprendendo, e a gente aprende quando a gente usa isso no nosso dia a dia, porque tudo isso é para quê, nesse aprendizado? É para aquela inteligência que a gente acabou de falar, né? Eu penso assim, quer dizer, tudo isso é para essa inteligência, para eu me melhorar. E aí eu vou conseguir resolver meus hábitos, vou me tornar uma pessoa melhor. Vou ser feliz, vou obter felicidade, que é o que todo mundo quer. Vou parar, e do outro lado, automaticamente, eu estou parando de sofrer em algum lugar, onde eu obtive felicidade. Não tem mais sofrimento naquela área. Pronto. Daí eu... por que eu vou voltar? Se eu sou feliz hoje, por que eu vou voltar a agir como antes, se eu sofria antes? Não vou, né? Vou para outro. Tem outras áreas que eu estou sofrendo que eu vou tentar entender isso daí. E se eu não tenho ainda a compreensão, um dia eu vou ter a consciência daquela área. E aí, a consciência muda, a inteligência, com a vontade, eu escolho coisas diferentes
Pronto, não sou mais infeliz naquela área também. Não tenho sofrimento, passo a ser feliz. Ok? Ele dá uma resumida geral em muito que a gente falou aqui, na minha opinião. Tem uma coisa a mais também, Satiro, que eu acho legal, que é desse prefácio, que é quando ele coloca que a doutrina, ela é o resultado do ensinamento coletivo e concordante dos espíritos, e que, de outro modo, seria apenas a doutrina de um espírito, e só teria o valor de uma opinião pessoal, né? O que nos ajuda muito a compreender o espiritismo como uma coisa coletiva, né? Não apenas que nem a Ju citou, um livro de determinado autor que faz uma tese sobre X coisa. Então, a opinião daquele espírito, de repente, né? E não uma obra coletiva. E não uma obra coletiva. Isso aí passa por um ponto fundamental sobre o que é o nosso conhecimento na doutrina espírita. Né? Quer dizer, então, como é que a gente vai... o primeiro princípio que Kardec seguia era esse. Primeiro, universalidade do conhecimento, né? Ou seja, vários espíritos mandaram a mesma mensagem, o mesmo significado, com diferentes métodos, etc. Mandou. Então, a gente reúne isso. Pronto, primeiro ponto. Então, isso aqui já pode ser considerado, não é mais uma opinião. O segundo ponto qual é? Passa pelo crivo da razão. Então, aqui... É a ciência. Entendeu? É avaliação, tudo que a gente aprendeu em relação à ciência. Aqui, além da questão do método, a gente tem que pensar que na Gênese, Kardec vai trazer hipóteses, né? E aqui ele coloca muito bem claro que tem momentos da Gênese que ele vai trazer hipótese, e aí ele coloca que se trata de uma hipótese e não de um princípio espírita. Porque quando ele vai tratar da questão de Rustang, qual é o método de Rustang? Como que Rustang produziu os 4 evangelhos, a revelação da revelação? Ele usa o mesmo método de Kardec? Não. É um médio, né? Um médio. Então, ele vai analisar essa questão aqui, né? Então, é importante a gente refletir sobre o quanto de importância ele está trazendo essa reflexão do método, né? Da generalidade e concordância do ensino. Mas antes disso, ele coloca uma outra questão que ele vem falar, né? Dessas considerações preliminares que afastam do espiritismo a ideia de misticismo. Porém, pedimos que, né, se atenham com seriedade a esse ponto, porque, de certo modo, ali está o nó da questão. Aonde está o nó da questão? No capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita. Porque é ali que ele vai trazer o espiritismo como uma filosofia, né? Como uma ciência filosófica. E ele coloca aqui bem em ênfase, preste atenção especial nesse capítulo, porque ali está o nó da questão. Porque se eu não entendo o capítulo 1, que ele traz o espiritismo como uma revelação espírita, científica, fundamentada no entendimento das leis, no entendimento de Deus, dos seus atributos, eu não vou entender as questões que ele vai falar sobre a reencarnação, sobre a encarnação, sobre fluidos, porque só com esse entendimento que eu vou entender os milagres, as predições de Jesus. Não como um fenômeno místico, mas como um fenômeno estudado cientificamente através do processo mediúnico, que é onde a alma vai se manifestar. E aí você vai estudar. E aquelas faculdades que tem em Cristo, tem em nós. Só que não com o mesmo potencial, porque, né, a moralidade dele é muito maior que a nossa. Mas tudo que ele fez, nós também fazemos num grau menor, né? De intensidade e de capacidade, intelecto moral. E aí a gente vai vendo cada capítulo da Gênesis, ele vai linkando tudo isso, né? Primeiro a revelação espírita, depois Deus, depois o bem e o mal, que não são 2 forças, e aí ele vai começar, um dos capítulos que eu mais gosto é o 4 e o 7, que é o da
o esboço geológico da Terra, que ele vai falar todo o processo de formação das camadas geológicas, cientificamente, mas é gostoso de ver, né? É que aqui a gente não vai ter as imagens, mas eu uso sempre as imagens, né? Ai, tô curiosa, Juliana. Porque senão fica muito vago a ideia, né? Então, a parte que ele fala da biologia, quando que o animal sai da condição de mineral e vai para a condição animal. Você precisa ver a foto, às vezes, do que ele está citando para você perceber essa transição, que não é brusca, que é gradual. Porque aí a gente consegue ir tendo toda... Mas isso é mais para frente, gente. Mas você vai ter foto, não vai? Hã? Você vai ter foto, não vai? Eu tenho foto. Pelo amor de Deus. Mas isso é só na parte da ciência. Ela estava sem celular na época da formação do... Vamos lá. Algum trecho mais aí em torno disso? Alguém... É uma introdução, né? Aqui Kardec fez, bem básica. Lá no final, eu ressaltei 2 trechos aqui, né? No penúltimo e no último capítulo. No penúltimo capítulo, onde ele fala sobre como é que foi montado, segundo o Espiritismo, né? Que foi montada a obra. Aí ele fala assim, o mesmo ocorre com essa obra, que por motivos semelhantes podemos apresentar como complemento das anteriores, com exceção de algumas teorias ainda hipotéticas, que tivemos o cuidado de indicar como tais, ou seja, ele assume que é uma hipótese, e que devem ser consideradas como opiniões pessoais. Né? Não é ciência, não tem ainda. Até que sejam confirmadas ou contraditas, a fim de que não pese essa responsabilidade sobre si. Né? Sabe que eu acho que o maior problema das pessoas é essa questão dessa grande liberdade que tem dentro da doutrina espírita, né? Essa questão das diferentes hipóteses, como quando você lê também aquele livro do acho que é Ernesto Bozano, se não me engano, que ele fala sobre enigmas da psicometria. O livro é todinho cheio também de teorias, né? Como se pode explicar? E o que as pessoas estão esperando é que dê a mágica, né? Tem que fazer assim para você ser salvo. É o processo rápido, né? E o grande problema da doutrina espírita para muitas pessoas é esse, né? Ela não dá uma fórmula rápida, né? Não dá uma fórmula fechada. E esse pensar, esse raciocinar que ela possibilita para nós que é uma grande chave, né? Uma grande liberdade que para uns é um grande estorvo, né? Ou seja, não ajuda em nada, né? Para algumas pessoas. Né? Concordo com você. Inclusive, a próxima obra parece que vai ser ditada por Kardec. 150 vidas. Desculpa, eu não escutei. Como resolver um problema seu em 150 vidas? Para atender esse meio imediatismo das pessoas, entendeu? E rapidamente quererem resolver tudo na vida. Só 150, rapidamente você resolve um problema na sua vida. Mas pode estar próximo, entendeu? Na próxima obra, acho que muito esperada aí. Talvez ajude as pessoas a se conscientizarem que não dá para fazer isso em um mês, né? E nem 2. Mas é isso mesmo. A gente tem que... O problema da liberdade é a responsabilidade que acompanha ela. A gente já viu inúmeras pessoas no mundo, que eu estava pensando, que falam sobre essa responsabilidade. Né? Quer dizer, se você quer liberdade, você tem que ter responsabilidade. Né, de fazer as coisas. Agora, não, a pessoa quer liberdade no momento que é conveniente a ela. Então, na verdade, não é culpa dela, porque nós não estamos preparados ainda para assumir essa liberdade por completo. Mas é aquela história, você não tem opção. A gente não tem essa opção. Por quê? Justamente porque não existe ninguém que vai nos controlar, a responsabilidade é só sua. Isso. E aí a gente volta ao ponto lá ao ponto inicial, onde o senhor Ney perguntava: e essa união espírita, como é que fica? Aí a gente vai responder lá com o Leon Denis, que ele dizia assim, senhor Ney, que o movimento espírita será o que os homens fizerem dele.
Porque a doutrina espírita, que é a essência, né, da explicação do que é espiritualidade, ela sempre vai se preservar, porque é a verdade. Então, não importa o que os homens façam, né, eles podem fazer o que eles quiserem desse movimento espírita, né? Eles não estão preocupados com isso. Agora, se nós vamos nos unir, como nós estamos fazendo aqui, num propósito de estudar uma obra, né? Se outras pessoas não abraçam esse propósito, não importa nem mesmo se eles são a maioria, se eles vão nos criticar. Importa que é o nosso propósito e se ele é voltado ao bem. E é isso que basta para nós, né? É com isso que a espiritualidade está preocupada. É com o objetivo digno que nós estamos fazendo da nossa vida. E assumamos as responsabilidades sozinhos. Exatamente. Não com ninguém. Entendeu? Exatamente. Por isso que a doutrina espírita, ela não tem um papa, né? Ela não tem uma... Outro dia eu fui numa reunião onde a pessoa falava assim que a FEB, ela é constituída aqui na Terra e no plano espiritual ela também tem a sua continuidade. Eu falei, meu Deus, da onde ele tirou isso, né? É como se fosse o Papa representando na Terra, né? Então, pergunta a fonte. Por favor, dá a fonte aí pra gente. Eu estou falando, meu Deus, de onde ele tirou isso? Que a FEB representa os espíritas na Terra, né? E tem essa ligação com o plano espiritual ainda, né? Então, é lógico que deve ter espíritos que auxiliam aquele pessoal, mas como auxilia todos os centros, que auxilia todas as pessoas, e o Pai está em toda parte com seus auxiliares, né? Mas essa não é a nossa preocupação, né? O espiritismo não tem que ter essa preocupação do proselitismo, né? De trazer pessoas, de juntar pessoas, né? A preocupação da doutrina espírita e dos espíritos é levar conhecimento, né? Ajudar as pessoas através disso. É o consolador, né? Ele vem trazer explicações. Agora, não importa se nós estamos ligados ou não a um centro espírita ou qualquer outra entidade, né? Mas uma coisa que a gente precisa refletir é, por exemplo, assim, quando eu vou numa palestra, num seminário, se eu estou utilizando o princípio da fé cega e da obediência passiva, porque não é porque aquele palestrante espírita, seja ele quem for, está trazendo a visão dele, porque muito poucos fundamentam em Kardec e traz aquilo que Kardec escreve ali na íntegra, né? Como, né, às vezes a gente lê, eu adquiri o hábito de ler a revista espírita, porque nos livros que eu busquei da autonomia, tudo está fundamentado em Kardec. Então, eu criei esse hábito desde Mesmer. Então, eu vou lá mas aonde Kardec escreveu isso? Por que ele escreveu? Então, se eu estou num lugar, e seja ele o coordenador, o palestrante, ou quem for, e ele falar algo, e na hora aquilo entrar grunindo, e eu falar, mas eu nunca li isso em Kardec, eu vou levantar a mão e vou perguntar, aonde Kardec escreveu isso? Porque não vivemos a submissão no centro espírita. E não é porque o coordenador fala que eu tenho que aceitar aquilo. Eu tenho, muito pelo contrário. O espiritismo faz com que a gente questione, que a gente pergunte, tire dúvidas, né? Então, é nosso papel também fazer esse movimento. Olha, com licença, eu queria entender melhor sobre... Eu não preciso agredir a pessoa. Comunicação verbal assertiva. Com licença, eu gostaria de me aprofundar mais nisso que o senhor está trazendo. Aonde Kardec escreveu isso? A gente às vezes não sabe. Eu, pelo menos, não sou que nem o Paulo, que leu toda a obra de Kardec. Claro que não, nem eu. Eu posso afirmar que eu sei tudo. Pode ser que ele está falando uma coisa que eu não sei. Dá o direito de dúvida para a pessoa, entendeu? E aí, mas ela tem que dar uma referência, entendeu? Esse ponto, né, Sátiro, que a Mônica colocou, é bem abordado no capítulo 1, né, quando ele fala da revelação. Aí ele aborda a questão dos homens de gênio.
E muitas vezes a gente vê no centro espírita que tem gente já se colocando como homem de gênio, que é a pessoa que vai trazer a luz para todos os outros, entendeu? Isso é comum, né? A gente tem essa questão. Mas aí ele logo explica que no Espiritismo não tem isso, porque o Espiritismo é a doutrina dos espíritos, são eles que estão trazendo, então não tem nenhum homem que vai trazer essa resposta. É bem interessante que o capítulo 1 vai tratar bem no início dessa parte que a Mônica levantou muito bem e fez uma colocação muito legal, que eu achei que é uma das questões principais aí, né, que ocorre atualmente. Que a gente está esperando que alguém dê uma receita de bolo, como progredir, como evoluir, né? E essa receita não tem, né? E aí você tem que entrar para dentro de você, escutar a sua consciência e fazer uma autoanálise melhor, né? É bem interessante. O capítulo 1 aí a gente pode até começar o sábado que vem com essa discussão aí da revelação, né? Aproveitar que a nossa reunião acho que já está terminando e pensar isso, porque é um item bem legal. Pensando em todas aquelas pessoas que ficaram morrendo de vontade de falar nesse estudo, mas não tiveram oportunidade, porque, afinal de contas, a Juliana, a Mônica, a Mel falam muito. Né? Então, agora vocês fiquem caladas, porque um dos outros vai fazer a prece de encerramento hoje. Antes. Então, vamos lá. Quem é o candidato aí que não teve chance de falar, agora tem chance de falar. Quem? Ninguém? Não acredito. O Ney também não vale, porque ele falou bastante. Não. Trata de... Não olha para o lado, não adianta olhar para o lado, olha para frente. A outra olha para baixo ali, já olhou para frente aqui. Ninguém. Então, já que assim eu vou eleger alguém, heteronomamente, eu vou eleger alguém aqui que vai fazer, entendeu? Então, deixa eu ver... Vanessa. Eu sabia que era eu. É sempre minha culpa. Meu Deus, Deus me pune diariamente. Bom, então vamos lá. Vamos agradecer primeiramente a Deus, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade do estudo, que a gente possa levar o que ouviu aqui para as nossas reflexões durante a semana, possa nos acompanhar na nossa preparação para a próxima semana, e que seja uma semana mais tranquila, de todos que a gente tem vivido aí, que a gente possa passar com tranquilidade, com saúde, e que os bons espíritos nos ajudem sempre. Que assim seja. Ok? Bom, preciso dizer qual é o próximo capítulo que a gente vai começar, né? Então, é o capítulo 1, e tem um vídeo do Paulo sobre isso, né? Tem um vídeo interessante sobre isso. Não está publicado lá no grupo, me cobrem que a gente publica, mas está lá no livro Pensamento, sobre a questão da revelação, né? Porque eu falei, eu estava já... Espiritismo é uma revelação. Está muito bom, muito interessante. Que livro é esse? Você falou? É um vídeo. É um vídeo do Paulo no livro Pensamento sobre se o Espiritismo é uma revelação. Justamente sobre o capítulo que a gente vai ler. Está postado no WhatsApp. O que você mandou para a gente, Satiro? Eu mandei, eu não lembro, porque, desculpa, eu estava meio enrolado. Sim. Eu acho que você postou no WhatsApp. E compartilhou. Eu compartilhei no WhatsApp ou compartilhei no Facebook? Foi a Genesi que compartilhou. Foi a Genesi que compartilhou, justamente. No Zap? E no Facebook também. Coloca no Facebook, até esqueço de botar no grupo aqui, tá? Então, dê uma olhada lá de vez em quando, porque lá tem material e tem outras coisas que vão para lá. Ok? Só no tiro. Estão gostando da maneira que a gente está fazendo o estudo? Sim. Está indo legal? Está indo legal. Satiro, eu quero te perguntar, o Meeting que a gente está usando, ele é pago, não é? O Meeting. Esse aplicativo. O Zoom, aliás. Sim, sim. Ele é pago? Eu uso ele para trabalhar, eu uso ele. Como a Juliana também tem uma versão. Sim, e não seria o caso de nós auxiliarmos a pagar isto? Os participantes dividirmos?
Não, se o grupo existir ou acabar, eu vou continuar pagando ele, então não precisa. Tá pago já, já tá pago. Entendeu? Tu que sabes. Não, até para curiosidade de vocês, não é nada absurdo, é 15 dólares por mês, não é nada absurdo. E eu uso para trabalhar. Já usava antes e continuo usando para trabalhar. Mas só para vocês saberem, para conversa de 2 pessoas, dá para você usar sem limite nenhum. Mais de 2 pessoas, 45 minutos. Ele desliga. Por isso 40. Entendeu? Eu faço reunião, treinamento, aí eu preciso. Não, mas mesmo o pago tem limite? Porque aqui nós não tivemos. Não, pago não. Pago não tem limite. Pago não tem limite. Aí você tem outras opções, mas não tem limite. Aqui, entendeu? Aí você paga 15 dólares e acabou e deixa para lá. Então, a não ser que você queira transmitir para o YouTube, etc., tem opção, mas aí você tem que pagar um adicional. Outros adicionais, tem vários adicionais. Você pode criar sala, né? Dá para criar sala, por exemplo, aqui, se eu não me engano, eu consigo criar salas. Se a gente quiser fazer um estudo em grupo, eu posso criar salas com pessoas, eu vou a tantas salas, ele vai lá e cria as salas e espalha vocês pelas salas. Isso eu consigo. Então tem vários recursos, vale a pena. Embora eu não estou com medo porque ele é chinês, né? Mas não tem problema nenhum, não. Não estão interessados em religião. Eu tive lá e já falei com muitos deles, eles não estão interessados em ver a gente. Entendeu? O pior que vai acontecer é um deles se converter. Sair do comunismo para o espiritismo. Ok? Obrigado, está muito bom. Tchau, gente. Muito obrigada. Até a semana que vem. Bom final de semana. Vocês também. Tchau. Tchau.